Oi, gente, vamos lá. Meu cabelo tá assim, porque não foi que eu caí da cama, não. Eu tava deitada, eu levantei, aí ele tá desse jeito. Aí vamos deixar ele ter a liberdade dele, né, de se expressar. Aí tá. Eu sempre falo que eu vou gravar esse vídeo, até que eu nunca gravo. Só que hoje eu resolvi fazer isso e são 5 da manhã. E eu resolvi fazer isso. Meu sono não tá dos melhores, vocês já sabem. Mas resumindo, vamos lá, né? Me deu vontade de gravar esse vídeo agora e vai ser agora mesmo. E o que acontece? Eu finalmente, eu acho que eu tô pronta pra falar sobre o meu processo de reeducação alimentar. Pra isso, pra chegar nele, eu vou ter que falar de algo que eu nunca pensei que eu ia conseguir verbalizar, mas não assim de conseguir, mas é porque eu nunca me vi nessa posição de ser uma pessoa que sofria com isso, tá? Eu vim ter noção disso agora, desde o ano passado, que eu percebia que alguma coisa estava muito errada e de que eu não sabia o que era, sendo que eu já tinha tido aula sobre isso, mas sabe aquele negócio de que você não conecta, sabe, o que você estuda com o que você tá vivendo? Então, assim, sei lá, mas era uma coisa que ocorria, né? Até esse ano, que foi quando eu consegui dar nome aos bois mesmo e pensei assim, eu acho que eu estou sofrendo disso. Muito por conta, né, dos dois negócios que eu li, né? O livro da Janet McCurdy, do Estou Feliz que a Minha Mãe Morreu, e do livro da HQ que eu li, né, Comendo com Medo, que eu já falei por aqui. E o que ocorre? Eu sofro de TEA, né? E nesse vídeo eu não vou falar o que eu comia, tá, gente? Quando eu tava em crise, porque seria irresponsabilidade da minha parte fazer isso, né? Porque eu poderia dar ideias. E a gente sabe que no momento atual, né, com magras, né, com volta do... A volta não, né, eu não gosto, na verdade, do termo volta da cultura da magreza, porque ela nunca foi embora, ela só se disfarçou melhor, né, em outras coisas, até mesmo dentro do body positive. Ela sempre esteve lá, né, e não quero dar ideias, né, e é isso, né, eu quero ser minimamente responsável nesse momento, falando desse vídeo, porque, primeiro, né, apesar de ser um problema meu, eu sei que, né, se a gente, se você abrir o TikTok, já apareceu pra mim vídeos disso, que estavam disfarçados, né, de body positive, de uma rotina saudável, de uma recuperação, né, de TA, mas não era só um novo. E assim, eu acho... gente, tem horas assim que eu acho que o TikTok é mais tóxico que o Instagram. Eu não sei vocês, mas pra parecer coisa bizarra, o TikTok ganha. Ganha em sentidos assim que o Instagram perde de lavada. Então assim, mas é só a minha opinião. Existe muita coisa no TikTok, né, que não é curada. Então assim, qualquer uma pessoa que liga a câmera e tá minimamente arrumada e começa a falar, tipo... Tem uma boa, né, oratória, você acredita no que eu tô falando. Visto isso, né, os coaches. O nosso problema é, né, gente que fala bosta. E, resumindo, vamos lá. Eu sofro de transtorno alimentar, né, eu não vou falar o nome, porque depois, né, o meu negócio com a responsabilidade vai em níveis absurdos agora. Não vou falar o nome, né? Mas se você percebe que tem alguma coisa esquisita, procure um profissional. Mas tá, vamos lá. Eu lembro, tá? Se eu já tive antes, eu não lembro, mas eu vou referir o ano de 2012 na minha vida, que foi a primeira vez que eu lembro que eu tive uma crise do meu transtorno, né? Antes disso, o que eu posso falar é que eu já crescia, né, ouvindo comentários acerca do meu corpo. Eu era uma criança gorda, eu não gosto desse, acima do peso. Era uma criança gorda, porque era esse vocabulário que falavam comigo, sendo que eu tinha 10 anos. E, né, família é um negócio maravilhoso, né? Ai. E esse era o vocabulário que diziam pra mim, tá? E eu lembro que eu sempre cresci ouvindo, né, olha a hora que tá passando um treco de grande porte.
Mas tá, eu cresci ouvindo coisas acerca do meu corpo, falando, né, que eu tinha que emagrecer e essas coisas. De praxe. Beleza, cortamos para 2012. Eu vivi um relacionamento abusivo com um cara 6 anos mais velho que eu. Eu tinha 16 na época. Ele me conheceu, eu tinha 15 e era na mesma época que eu ia fazer 16. E, obviamente, não tinha nada pra dar certo, né? Deu tudo errado. Fiquei traumatizada e fiquei transtornada também. E depois que eu terminei com ele, né? Eu entrei na minha primeira crise de transtorno. Eu só vou dizer o que eu lembro, tá, gente? Então, assim, o que eu não lembro, não tem como eu falar. Eu só lembro que eu parei de comer, perdi a fome. E quando eu vi, eu estava tão magra ao ponto de que eu precisava usar um cadarço como cinto das minhas calças. Sendo que eu nunca precisei usar cinto. A não ser que a calça, sei lá, fosse daquele tipo que ficasse caindo aqui em cima, sabe? Eu nunca tinha precisado usar um cinto de cadarço, mas eu precisei. Eu acho que eu cheguei em 40 quilos. Como eu era menor na época, né? Então eu acho que a minha constituição física, ao momento, né, de quando eu tinha uns 16 anos, permitia eu chegar em 40. 40 e poucos, assim, quase 50, tá? Mas eu falo assim, eu acho que eu cheguei a 40 e tantos quilos porque eu não me peso, tá, gente? Eu tenho problema com ver número na balança. Até hoje. Mesmo eu fazendo reeducação e tal. Eu não gosto. Mas agora que eu tô na reeducação, já tô trabalhando um pouco mais disso. E eu acho que eu cheguei nos 40 e tantinhos, assim, 40 e tantos. Quase 50. Beleza. Tá, até aí não tá nada beleza. Quando foi nesse ano de 2012, eu lembro de que uma colega minha, eu não sei se foi nesse ano, eu não lembro também, não tenho noção de ano, tá, gente? Eu tenho total, assim, desorganização de tempo na minha cabeça dos tempos em que eu fiquei em crise. E, assim, eu fiquei em crise do meu transtorno durante 1 ano e pouco. Então, assim, o tempo na minha cabeça é completamente alterado. E eu lembro que uma colega minha chegou e me perguntou bem assim: nossa, o que foi que você fez que você tá tão magra? Mas, assim, ela falou isso sorrindo, sabe? Então, você que já foi adolescente, você sabe muito bem, né, o que é ouvir esse tipo de coisa. Eu não vou falar o que eu comia ou quanto eu comia por uma questão, de novo, né, de responsabilidade. Beleza, veio pra 2013, eu tive outra crise, só que assim, eu já tava quase, né, saindo do meu primeiro episódio, eu tive outro, né, assim, eu nem melhorei. Vou dizer que eu tive logo 2 episódios seguidos, porque assim, meu avô faleceu em agosto. E eu lembro que em agosto mesmo, eu já fiquei mal de novo e eu de novo perdi muito peso, muito rápido. Eu fiquei assim bem... Eu não lembro, de novo. Eu tenho uma completa desorganização do tempo na minha cabeça quando eu lembro dessa época da minha vida. Cortou, né, para 2014, eu entrei no cursinho, que foi quando eu comecei a recuperar um pouco de peso. 2014 eu ganhei, sei lá, 4 quilos no máximo durante 1 ano. Quando foi em 2015 eu já engordei um pouco mais, mas assim, considerando que eu era sedentária, né? Então, assim, tudo certo. Mas em 2015 eu já tava comendo um pouco mais, eu já tava, né, sofrendo também um pouquinho de ansiedade, né, cursinho, essas coisas tudo. Então, assim, mas nada muito exorbitante. Veio meu episódio mais recente, que foi em 2020, né? De 2014 2013 a gente vai pra 2020. Em 2020 tivemos o quê? A pandemia. E na pandemia eu simplesmente não lembro nada do que aconteceu. Eu não sei dizer pra vocês, gente, o que aconteceu em 2020. Eu só, simplesmente depois que foi decretado, né, a pandemia, depois do dia 13 de março de 2020, eu parei de ver sentido na vida. Eu só lembro o que eu sinto. Eu não lembro o que eu fiz nessa época, ou o que eu deixei de fazer. Eu senti uma completa e total apatia pela vida. Eu não me sentia feliz. Eu me perguntei se algum dia eu fui feliz. Eu me perguntei qual é o propósito de continuar viva, sendo que o mundo estava nessa situação caótica. Eu não lembro de verdade quando foi que eu parei de sentir vontade de comer, porque eu lembro disso. Eu não sentia fome. E quando eu sentia era tão pouca que qualquer coisa que eu colocasse na boca eu já parava de sentir fome. Por uma questão de responsabilidade, eu lembro o que eu comia, por incrível que pareça, nessa época. E só a minha só a minha nutricionista e a minha psiquiatra sabem. E eu não vou falar de novo, né, porque eu tenho que ter responsabilidade com o que eu falo aqui na internet. Quando foi, né, de março até setembro,
E eu lembro de setembro porque foi quando a gente teve o modelo EAD da coisa, né? A UFAM colocou pra gente ter aula EAD de matérias que fossem totalmente teóricas, né? Que a gente não precisasse de um componente prático presencial, né? Eu lembro que depois de setembro, que foi quando eu comecei assim um pouco a melhorar, que foi quando eu comecei a estudar coreano também na mesma época, e em novembro, eu acho, eu tive a minha primeira consulta com a minha psicóloga. E depois disso, né, eu tive sintomas depressivos, tá, durante a pandemia. Hoje, né, já mais retrospectivamente eu consigo pensar que eu tive isso também. Não é à toa que eu sempre tenho uma certa dúvida com a questão da distimia. Onde é que eu tô nesse limbo? Vou até mencionar esse fato com a minha psiquiatra, que eu esqueci de mencionar pra ela quando eu fui. Quando eu voltar em janeiro eu falo. E o que ocorre? Eu fui recuperando, né? E esses foram os 3 episódios que eu tive durante a vida, assim, 2,5 talvez, né? Porque, né, quando você tem um ano seguido do outro desse jeito, não sei se dá pra considerar que são 2, né? Mas tá, vamos lá. Em agosto e setembro de 2024, né? Eu estava em Parintins, né? Como vocês puderam ver, tá aqui o link, o card pro vlog. Eu fiquei 2 meses fora da minha cidade, quase 2 meses na verdade fora. Eu tava numa cidade que eu estava morando sozinha, num primeiro momento, sem ajuda, no sentido, ajuda assim, presença, né? De familiares como meu pai ou como a minha mãe, né? E tal, se acontecesse alguma coisa mais séria. Eu fui, né, pro internato rural e eu fiquei lá em Parintins. Num dos dias, eu não vou falar qual, eu fui testemunha de uma coisa uma situação muito grave, muito pesada, que eu também não vou falar, né, o nome, porque, de novo, a questão da responsabilidade do que eu falo aqui na internet, e é uma coisa também que não envolve só a mim. Eu fui testemunha, né, dessa situação, e eu fiquei bastante descompensada. Eu não vou dizer desnorteada, mas eu fiquei bastante descompensada, assim. Eu fiquei bastante pensativa sobre coisas como, por exemplo, meu Deus, a vida é muito frágil, sabe? Eu não quero mais continuar. Depois que isso aconteceu, eu comecei assim, gente, eu falo gente, mas assim, eu comigo, né? Eu tenho que fazer alguma coisa pela minha vida, eu tenho que procurar ajuda. Eu não vou conseguir resolver meus problemas sozinha. Eu não sei qual foi o link de uma coisa com a outra, porque elas não têm muito a ver. O que eu posso dizer pra vocês, assim, em Parintins eu tava vivendo uma situação de que eu estava tentando muito controlar minha compulsão, por um simples motivo. Sempre um evento, né? Eu tinha fotos pra fazer no final do mês, né, de setembro, fotos de turma e tal. E eu sabia, como a roupa do ensaio foi feita sob medida, e eu tava um pouco mais magra, quando eu fui tirar as medidas, eu pensei assim, eu não posso engordar muito, porque senão eu vou perder a roupa e, né, talvez não fique legal o caimento quando eu for experimentar eu estando acima do peso. Mas nossa, me controlei tanto, gente. Mas assim, foi a primeira vez que eu consegui me controlar, sabe? Porque qualquer coisa, tô ansiosa, não sei o que, aconteceu um negócio assim, não sei o que, fulano não foi. Aí eu já tava, qualquer coisa eu tava assim, comendo. Eu tava atacando geladeira, eu tava comendo de madrugada. Meu sono também não tava dos melhores. Fora que eu fiquei doente também em 2023, no final do ano. E o começo desse ano também eu fiquei doente várias vezes. Sendo que dificilmente eu tinha isso, sabe? De ficar doente assim tão fácil. E, beleza. Não estava nada beleza. Eu voltei pra Manaus depois de que isso aconteceu. Eu pensei assim, eu não quero saber. Eu vou procurar quem possa me ajudar. Lá em Parintins, que eu li HQ, né? Comendo com Medo. E eu li o livro da Janet McCurdy antes de eu viajar, né? Então que eu acho que ele foi um dos últimos livros. Também vou colocar o vídeo pra resenha. Foi um dos últimos livros, assim, que eu consegui terminar de ler antes de ir. Quando eu voltei, eu não contei conversa. Eu procurei psiquiatra e nutricionista. Fui lá. E assim, eu comecei a reeducação alimentar em outubro, mais ou menos, assim. Começo de outubro. Começo não, segunda semana ou terceira de outubro. Eu lembro que eu fui na consulta, já era outubro, mais ou menos. Mas tá, fui na consulta e eu falei pra ela a versão estendida do que eu tô falando aqui pra vocês, né? Tô que minha consulta durou mais de 1 hora. E eu fui bem aberta a falar, moça, eu não quero uma dieta, eu quero
ter uma outra relação com a comida, porque eu não aguento mais viver da forma como eu vivo. Eu falei com esses termos pra ela: eu só vou ter esse corpo a minha vida toda. Eu quero aprender a não odiar ele, a não odiar a mim mesma por não ter o corpo que eu queria ter. Como isso é bizarro, né? E é isso. A minha nutricionista foi bem responsável, né, ao me ouvir e também a me prescrever alguma coisa, porque ela falou: olha, eu não vou te passar uma dieta restritiva porque eu sei que tu não vai cumprir, ou se tu cumprir, depois tu vai acabar com tudo. E eu sou bem honesta, assim, com esse vocabulário, tá? Porque ela não falou assim, mas eu sei que eu acabaria com o meu próprio progresso, né? Pra que vir alguém me sabotar se eu posso fazer isso, né? Se eu sei muito bem como fazer isso comigo mesma. Ela me passou, né, todo o meu plano alimentar, meu itinerário alimentar, obviamente depois de ter coletado o meu, né? E eu falei, simples, não que eu quero parar de me odiar também, né? Mas até que eu tô melhor agora sobre, né? Às vezes eu odeio as coisas que eu faço, né? Mas tudo bem. E é isso. Desde então, o primeiro prazo já encerrou, eu tenho que voltar com ela, mas eu estou sem um conto. Vou ver se eu consigo voltar ainda esse ano, né? Pelo menos ainda até dezembro. Agora eu vou voltar com ela. Mas resumindo, é isso, gente. Eu comecei a reeducação não é nem assim por estética, longe disso, mas é porque simplesmente eu cansei de tentar e não conseguir, ou então de ficar impondo sobre o meu corpo algo que eu não tenho que ficar pedindo a ele, sabe? Pra perder 10 quilos só por conta de uma festa, sabe? E é isso. Eu era do tipo de pessoa que eu usava, quando eu era mais magra, né, eu tinha algumas roupas que eu gostava muito e que eu sempre guardava essas roupas achando que quando eu tivesse magra de novo eu poderia usá-las. Eu nunca mais usei essas roupas e eu acho que essas roupas nem estão mais em minha posse. Quando isso acontece, você não fica pensando, eu vou emagrecer para entrar nessa roupa. Você compra uma roupa do seu tamanho, né? E é isso. Essa é a minha relação com, né, a tentativa, né, da minha nova relação com o meu corpo. Sobre a questão da comida, gente, eu até que tô melhor, sabe? Eu aprendi a ter autonomia nas minhas decisões, sabe? Com relação à comida. Eu sei o meu itinerário todo de cabeça, por incrível que pareça, meu plano alimentar. Então, assim, eu sei que de manhã eu tenho certas opções, né, de café. Eu tenho que comer mais frutas, porque realmente eu não como muita fruta. Eu como quando tem. Eu comia, né, quando tinha. Depois da reeducação que eu comecei, assim, a comer mais. Salada só quando tivesse. E é isso, assim, gente. Eu tenho aprendido, assim, fazer escolhas, sabe? Tipo, eu comi isso aqui, mas eu quero comer isso aqui também. Então, assim, até a questão de cozinhar também. Eu sei cozinhar, tá? Acho que perguntem, mas algumas coisas mais complexas eu não sei, obviamente. Eu tenho aprendido, assim, tipo, eu tô com fome. Eu vou fazer essa receita que eu queria muito fazer. E é isso. Hoje meu bota fora, né? Então, hoje eu tô pensando o seguinte: eu acho que eu vou tomar refrigerante hoje, porque eu não bebo. Então, né, eu vou ter que balancear de algum ponto, né? Que só beber água pra querer ir no banheiro toda hora. E é isso, assim, gente. De verdade. Eu tenho, assim, ficado bem mais consciente, né? Sobre, olha, eu já comi isso aqui, mas eu também tenho outras coisas que eu queria comer e até experimentar. Eu sou uma pessoa muito aversa à ideia de experimentar pratos. Tipo, se eu vou num lugar, eu vou pedir coisas que eu já tenha comido lá. Dificilmente eu vou pedir algo novo. Até que agora eu tô um pouco mais aberta. O meu medo é que, assim, eu ainda não dei azar, sabe? De comer uma coisa que eu não gostei. Mas, né, fico pensando assim, rapaz, se ocorrer, né, infelizmente é a vida. Comeu, não gostou, peça outra coisa. Né? Até coisas assim básicas eu tô meio que reaprendendo, sabe? Quando eu sinto fome, eu me pergunto, será que eu tô com fome? Ou isso é porque eu não consegui almoçar direito e eu tô querendo compensar alguma coisa, né? Sabe aquele meme que o pessoal fala, nossa, levando de volta pra geladeira a maçã que eu levei pra passear? Então, eu levo fruta dentro da minha bolsa e eu não volto com elas pra casa. Eu tenho orgulho agora de mim, porque eu já fiz isso, de levar uma maçã dentro da minha bolsa e esquecer ela lá dentro. Eu esqueci a maçã lá dentro. Aí agora eu como as frutinhas quando eu estou fora de casa, porque a fome bate. E assim, gente, só o meu horário pra comer que ainda tá meio zoado, né? Porque tô com horário zoado. Mas até que eu tô conseguindo controlar bem, sabe? Essa questão de ter uma fome avassaladora. Eu fiz muito meme disso também.
O pessoal não gosta quando eu faço meme de problemas que eu vivo. Mas assim, faço porque é como eu consigo falar. A minha psicóloga já tinha abordado esse meu desvio aí de... Né? Ela não disse, tá? Mas eu sempre faço meme de tudo, gente. Então assim, qualquer coisa que eu falo é um meme. Ela já tinha falado, Camille, que você usa muito do humor, né? Pra você conseguir falar as coisas. Aí eu entrei, por que eu faço de humor? Por que eu não faço uma lamúria, né? Mas não. Sai na piada mesmo. Tenho assim... Meu sono tá meio zoado, mas eu tenho conseguido controlar. Às vezes eu me dá assim fome, 3 da manhã, eu quero bater prato de pedreiro. Mas eu não posso. Antes eu ia lá e comia, né? E hoje eu penso assim, não, querida. No máximo uma frutinha, olha lá. Porque quando eu penso assim, rapaz, tem bastante de tempo que eu não como, né? Compreensível você sentir fome avassaladora depois de 4 horas, 5 sem comer. Então assim, é isso, gente. Não vou falar mais pra não... esse vídeo já não ficar gigante, como já tá. E eu espero ter sido sucinta e não ter dado ideia pra ninguém. De nada ruim, obviamente. Mas é isso. Eu digo que eu tenho aprendido a ser mais adultinha, porque nem sempre a gente vai fazer o que a gente gosta, mas às vezes a gente faz mesmo não querendo. E ver que até a gente talvez até goste, a gente consegue apreciar o processo, né? Então é basicamente isso. Ai, ai, gente, muita coisa. A vida da jovem adulta. Ai, ai.